Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para eu falar de um debate que aconteceu, eu vi lá no canal do Conde, né, entre o Israel Azevedo e o outro lado não veio. Mas ficou ali o professor Elton, né, que ele ia ser mediador do debate, e aí houve uma conversa entre o Israel Azevedo, não conhecia, não tenho lembrança de ter conversado com o Israel, sinceramente não me lembro. Mas eu passei a conhecê-lo a partir desse debate, que eu até recomendo você ver. Tá no canal do Conde, ele baixou lá. Então a primeira coisa que eu notei, tá, é o total desconhecimento do protestante sobre a doutrina católica, sobre a historicidade católica. Entendeu? Então, olha o problema, né? Que é você tentar explicar uma coisa para uma pessoa que não tem a mínima ideia do que você está falando e vem com um pensamento viciado. Aliás, quando começou aquela chuva de perguntas, né? Que cruzada, virgindade de Maria, intercessão dos santos. Cara, eu, sinceramente, eu botei aqui no final, ó, Bereia. Os mais nobres de Bereia. E eu tô esperando vir Bereia. Tô lá no finalzinho Bereia. Parece até que foi gol. Copa do Mundo, gol. Eu cheguei a vibrar aqui. Eu falei, cara, como é que o diabo não é criativo, cara? O que o cara fez são exatamente as mesmas perguntas que nós católicos respondemos em diversos canais. Indulgência, cruzada, virgindade de Maria, intercessão dos santos, purgatório, né? E o que eu fico interessado em Bereia, né, o que me chama a atenção em Bereia, quando eu era protestante, era o analfabetismo protestante. Porque eles botam que os de Bereia conferiram as escrituras, como os de Tessalônica não tivessem feito isso. E Paulo, o próprio texto fala, debateu, não fez um monólogo. O que é um debate? Nas escrituras com os de Tessalônica. A diferença é que os de Tessalônica não aceitaram a palavra de Paulo, porque muita coisa que Paulo falava não estava nas escrituras, como a própria ressurreição de Jesus Cristo, não estava no Antigo Testamento. Como Paulo defende, que ele diz que é das escrituras que Jesus ressuscitaria o terceiro dia. Isso não tem no Antigo Testamento, a não ser que você tenha uma visão católica. Mas o frio da verdade é esse. Os de Bereia foram mais nobres por quê? Porque aceitaram a palavra de Paulo, o testemunho apostólico, ao qual os protestantes não aceitam. Se Paulo fosse pregar para os protestantes, né? Aliás, Paulo prega para os protestantes hoje e eles não aceitam. Paulo diz nas suas cartas, pregando aos protestantes, os judeus, quando leem o Antigo Testamento, têm um véu diante dos olhos deles. Eles não têm autoridade para decidir nada. E os protestantes aceitaram a autoridade do Concílio de Jâmina. Eu, quando falo aqui que se o protestantismo tivesse aula de português, mais da metade das igrejas protestantes fechava, eu não estou brincando, não. Outro dia o cara, para defender que a cruz era maldita, ele pegou um texto e falou assim, maldito é aquele que pende no madeiro. Gente, quem é o maldito nessa oração? É a madeira ou a pessoa que está pendendo nela? Quem é o maldito? Isso é português básico, basilar, para uma pessoa entender o mínimo de escritura. O mínimo. O texto está se referindo a quem? Não ao objeto, madeira, e sim a pessoa que está pendurado. Ora,
É a mesma coisa que eu vou falar. É ignorante do texto. Ele vai dizer que quem é ignorante é o texto, não é a pessoa. Entenda isso. Olha o problema que causa a falta de alfabetização protestante para alguém que defende a sola escritura. O protestantismo, ele não aceita a palavra de Deus. É uma religião satânica. Não que os protestantes sejam satanistas. Que eu sempre sei dividir protestantismo de protestante. O protestante às vezes é um pobre coitado que não entende nada do que está falando e está lá. Ele não está sendo servo de Satanás, não tem. É o idiota útil do diabo. Por exemplo, né? Uma criatura aí dizendo que Jesus não herdou nada de Maria. Que Deus simplesmente formou Jesus do nada e eles não participam da genética. Então Jesus não tinha o mesmo sangue de Maria. Ora, a Escritura diz que Jesus Cristo herdou o sangue de Davi, era o mesmo sangue. Ele é descendente de Davi segundo a carne. Se ele não herdou o sangue de Maria, se ele não herdou nada da genética de Maria, isso é impossível. E se você falar que é espiritualmente pela parte de José, você está negando a palavra de Deus, porque diz que nenhum né? O antecedor de José, o ancestral de José, não poderia tomar. José não poderia tomar para si o trono. A descendência de José estava excluída do trono. A descendência, então, não poderia ser de José. Então, as tradições protestantes anulam a palavra de Deus. Eles pregam coisas que não estão na Bíblia. Eles tiram textos do contexto para arrumar pretexto e quando lhes convém, como fez Lutero, adulteram esses textos. E vem falar de sola escritura. É uma religião completamente diferente. Catolicismo e protestantismo. Por exemplo, no protestantismo, né, nós nos opomos à graça. Já no catolicismo, a graça aperfeiçoa a natureza. Ora, se você não entende que a graça aperfeiçoa a natureza, você não vai entender o íntimo do Evangelho, da Sagrada Escritura. Porque no protestantismo a graça mascara a natureza. Você pode entrar no céu, basta acreditar em Deus, que todos os seus pecados serão mascarados. O livre-exame deles é uma bagunça. Acabou. Eles não acreditam que o Espírito Santo guia a igreja. Não, eles acham que o Espírito Santo só guia pessoas individualmente. Enquanto a igreja fala de uma unidade na igreja. Unidade essa que é completamente ignorada pelos protestantes. Então, é mentira em cima de mentira. É culto ao diabo em cima do culto ao diabo dentro do protestantismo. Porque o protestantismo ele é o anticulto a Deus. Como é que eu sei que o protestante não tem o Espírito Santo? Porque a Bíblia fala que Isabel, cheia do Espírito Santo, chamou Maria de mãe de Deus. Eles não conseguem aceitar isso. Jesus Cristo diz, tá? Está lá na Sagrada Escritura, que aquele que crê nele jamais morre. E nós, os católicos, defendemos isso. Os santos não podem morrer. Aí o que o protestante fala? Ah, que Jesus diz, porque todos estão vivos, né, para Deus. Então o católico ele tem a visão de Deus, que todos estão vivos. Se você diz que os santos estão mortos, qual é a visão que você tem? É a divina? É a visão de Jesus Cristo? É fazer Cristo mentiroso.
Ele não consegue entender por que Maria tem que ser imaculada. Por quê? Porque a religião deles é uma religião de galinheiro. É uma religião de galinheiro, gente. É uma religião que vive da mentira, do individualismo, do orgulho. Foi assim desde o princípio. O protestantismo veio para roubar, matar e destruir a palavra de Deus. A palavra de Deus só é a palavra de Deus dentro da igreja. Fora da igreja, até o diabo a usa e se lambuza. Só que o protestantismo é pior que o diabo, porque ele não adulterou. O diabo não teve essa ousadia. O protestantismo teve. O protestantismo ele não se preocupa com a história. Ele não tem essa preocupação histórica. Não tem. Porque cada um é uma igreja em potencial, um Cristo em potencial, uma idolatria potencial. É o ego deles acima de tudo. Pode o protestantismo comemorar todos os santos? Não. Não pode. Não que não tenha santos lá, porque há santos que nós desconhecemos. Mas eles não podem comemorar porque eles dizem, olha, santo é só Deus. Correto? Mas esquece que Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Então, se a santidade é uma impossibilidade, você está adorando um Deus tirânico. Ao passo que o católico, e parafraseio aqui Santa Teresinha, Deus não nos inspira, não dá inspiração para a gente de coisas irrealizáveis. Se é da inspiração de Deus que a gente seja santo e que a graça pode nos aperfeiçoar, se a gente diz que não é isso, a gente está blasfemando contra Deus. É usar Deus como garçom. É prestar culto ao diabo, que é prestar culto à mentira. Toda vez que você acende uma vela para mentira, você está acendendo uma vela para o diabo. Toda vez que você rouba a palavra de Deus, toda vez que você adultera a palavra de Deus, toda vez que você não ama a palavra de Deus, a ponto de procurá-la, entendê-la na luz do Espírito Santo, você está prestando culto ao diabo. Por isso que o fundador do protestantismo é o diabo, que mandou o seu secretário Lutero, Calvino e todos os outros fundadores de seitas, que em nome de boas intenções, que de boas não tinham nada, porque eles só queriam preencher o ventre deles, com distorções, mentiras, falsa piedade. Então você vê hoje o debate, você vai ver isso. É um desconhecimento histórico. Entendeu? Teve um protestante que uma vez falou, eu rejeito a igreja católica porque ela fez as cruzadas. Então você rejeita a Bíblia, porque a Bíblia no Antigo Testamento é o maior espreme e sai sangue. Nenhuma outra mitologia, nenhuma compara ao genocídio que tem na Bíblia. Você não vai encontrar no Antigo Testamento. Você não vai encontrar. As cruzadas, sim, foram legítimas, porque para autodefesa da fé católica, assim como a Inquisição, como explica o irmão. O que foi a Inquisição, o que foi as cruzadas. Não confunda a Santa Inquisição com essa bodega aí que os protestantes fizeram, com a sacanagem que Lutero fez com os anabatistas, com as bruxas de Salem e tantos outros que os protestantes agora estão botando na conta dos católicos. William Tyndale foi morto por anglicanos e aí estão botando na conta dos católicos. A volta ao paganismo veio de mãos dadas com o protestantismo, que voltou a ter dia de Thor, dia de Zeus, dia de Júpiter. Isso tudo veio com o protestantismo. As tradições católicas eles paganizaram e entregaram a Satanás, como foi o Halloween, como eu falei no vídeo passado. Porque é dom do protestante transformar graça em desgraça.
Porque eles não aceitam que a graça possa aperfeiçoar a vida deles. Não aceitam. A conversão deles é fajuta. Não é uma conversão verdadeira, como é a conversão católica. Porque a conversão está intimamente ligada à transubstanciação, ao qual eles rejeitam. Porque é uma conversão de aparência. Acabou. Não tem conversão ali. Ah, mas o cara bebia, deixou de beber. Qualquer alcoólicos anônimos faz isso. Tanto é que agora tem pastor, né, que é ligado ao tráfico. Olha que coisa linda. Sex gospel, né? Sex shopping gospel. Mas o católico, se beber uma cervejinha, o católico é um devasso. Como se beber fosse pecado da Bíblia. Lá é bebedeira, assim como glutanaria. Mas você não sabe disso por quê? Porque você é ignorante. Você tá com a maldição judaica. Todas as maldições judaicas. Todas. O protestantismo absorveu todas elas. Eles, quando lêem o Antigo Testamento, por rejeitarem a Cristo, os olhos deles estão vendados. Eles sim rejeitaram a Cristo. Porque é impossível você ter Jesus Cristo e ter a sua esposa, que é a igreja. Você não tem Cristo em plenitude. Acabou. Então, meu irmão e minha irmã, foi isso que eu vi. Entendeu? Um show de ignorância, de falta de verdade, tá? E, cara, é isso. O que a gente vai falar mais? Né? Meus parabéns ao irmão Israel Azevedo pela defesa da fé. Rezo para que os protestantes se convertam, né? E que nesse dia de todos os santos, que nós, católicos, realmente nos santifiquemos, né? Nos santifiquemos para sairmos dessa tenda, dessa ilusão, que aqui é a morte. Isso aqui tudo é a morte. A verdadeira vida, como disse São Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. Lá é que é a vida verdadeira. Ou então Jesus Cristo é um mentiroso. Que os santos não podem morrer. São eles que vão jogar os vivos e os mortos. Por quê? Porque eles fazem parte do corpo de Cristo. E por onde Cristo vai, os santos também vão. Então, mães, para que essa realidade seja celeste, nós também devemos estar onde Cristo está. Aonde Cristo não entra, eu também não entro. Aonde Cristo não vai, eu também não vou. E onde Cristo é rejeitado, eu rejeito o local. Porque Jesus tem que estar acima de tudo. Porque Ele é nosso Senhor e Salvador. Então, meu irmão, é aquela coisa. Gostou? Dê seu like, seu dislike. Compartilha nas redes sociais. Não esqueça do meu apoia-se. Peço encarecidamente aos irmãos que me ajudem agora em novembro com apoia-se. Pode fazer um Natal de uma família feliz, né? E é isso, né? Quem quiser também na Amazon, tá o meu novo livro. Tem diversos livros meus na Amazon, mas o mais novo é Como Conviver com Aquela Sua Amiga, né? Maluca, autoritária, insegura e sem noção. Quem não tem um amigo assim? Então, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.